Ok, vamos começar mais uma entrevista com os candidatos ao governo e hoje o candidato Eduardo Amorim, do PSC. Candidato, o senhor é médico, né? Até a população com certeza já deve saber disso. Vamos começar com esse tema, saúde. A gente sabe que hoje no nosso estado a gente tem a Fundação Hospitalar de Saúde. Um modelo de gestão como esse, como seria no seu governo e qual é a principal necessidade que a saúde do nosso estado precisa? A saúde do nosso estado é aquele paciente que não só está na UTI, mas ele também está inconsciente, está num estado extremamente grave. Porque às vezes você tem um paciente na UTI que ele está consciente, ele reclama, ele queixa o que está sentindo, ele manifesta o que ele está sentindo. Mas na saúde do nosso estado não, está um quadro muito mais grave. Além do paciente estar na UTI, portanto está grave, a saúde do nosso estado é um quadro gravíssimo. É o paciente que está no respirador, é o paciente que está em coma, é o paciente que está entubado, é o paciente que está precisando de muita ajuda. Então, Sergipe hoje tem menos leito do que a média nacional, que a média dos estados brasileiros. Sergipe precisa de mais leitos hospitalares. Sergipe hoje convive com a situação quase que de guerra no hospital de urgência, no hospital de Manaus. Ou seja, a disputa não é só por leito, a disputa é por cadeiras, se tiver sorte, maca, e depois de maca, leito. Existe todo um escalonamento. Então, o caminho para isso, com certeza, é gestão. É gestão. Sergipe precisa de mais leitos. Já deviam ter construído um hospital do câncer. O dinheiro está aí há quase 3 anos. 3 anos e uma parede sequer não foi construída. Nosso governo, nós vamos construir o hospital do câncer imediatamente. Nós vamos construir outro grande hospital, que é o Hospital das Clínicas, mais leitos, paciente que tem uma pneumonia, paciente que tem um diabetes, paciente que tem um problema cardíaco, ele poderá se internar no Hospital das Clínicas, um hospital que vai ter equipamento, que vai ter resolutividade, ou seja, ampliando mais ainda a oferta de leitos. Nós vamos construir o centro de especialidade, o centro de diagnóstico por imagem, onde se você precisa de uma tomografia, de uma ressonância, você vai procurar e saberá realmente onde tem esse exame, e funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana. Candidato, a gente sabe que a saúde é um dos problemas. O que causa também os problemas da nossa saúde é questões como violência, acidentes, infraestrutura local, educação até. Qual seria o tipo de gestão que o senhor pode adotar para atingir também essas frentes? Trabalhar de forma integrada, todas as secretarias se comunicando com todas as secretarias. Secretaria da Família e da Ação Social, Secretaria da Educação, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria da Saúde. Porque, de fato, a melhor forma é a prevenção. Prevenir significa evitar sofrimentos, evitar mortes, enfim. Então, trabalhar de forma educativa, seja no trânsito, e diminuir o número de violência. De 2007 a 2012, foram 5.000 homicídios em Sergipe, praticamente. Então, isso é um absurdo. Vamos diminuir a violência no nosso estado, diminuir o número de homicídios e com certeza estaremos promovendo a vida assim também. Ok. Deputado, candidato, a privatização faz parte do seu plano realmente de governo e questões como o Banese, por exemplo, a valorização do Banco do Estado, que inclusive a folha de pagamento dos servidores do município de Aracaju foi passado para a Caixa Econômica. O senhor concordou com isso e o que é que o senhor pensa em relação à privatização? Privatizar nunca. Eu tenho muito orgulho de Sergipe ainda ter um dos poucos bancos estaduais que restam, só existem 4 e um deles é o Banese. É privatizar nunca. O que precisa com o Banese é otimizar, é melhorar a sua gestão, é melhorar a sua administração. O Banese tem que voltar a ser aquele banco, não por culpa dos servidores que lá estão hoje, mas o Banese tem que voltar a ser aquele banco de fomento, aquele banco que ajuda no desenvolvimento. Foi para isso que ele surgiu. Foi para isso que os governantes do passado, na década de 60, criaram. E essa é a principal missão do Banese, é ajudar no desenvolvimento, é o lucro social, não puramente o lucro econômico. Então, privatizar de forma nenhuma, melhorar a qualidade da gestão das nossas empresas. E não é só com o Banese que isso acontece, não. Melhorar a gestão na DESO, melhorar a gestão na Indagro, melhorar a gestão na CO, melhorar a gestão nas diversas empresas, na Cegás, melhorar a gestão nas diversas empresas e fortalecer com a gestão
digna todas essas empresas e os servidores que lá estão. Sobre a folha de pagamento, o senhor concordou com esse ato da prefeitura? Tentar que faria mesmo? Quem sabe isso não aconteceu só com a prefeitura de Aracaju. Aconteceu, infelizmente, antes da prefeitura de Aracaju, com várias outras. Nós vamos estipular, nós vamos incentivar para que essas prefeituras não deixem mais o Banese. Mas esse governo realmente não tornou o nosso Banese competitivo. Não foi capaz de chamar esses gestores, esses prefeitos, e pedirem a ele e mostrarem para ele um caminho melhor. Nós vamos atrás dessas prefeituras, nós vamos procurar conversar com todos esses gestores e dizer, olha, invista naquilo que é seu, invista no seu banco, portanto, mantenha a sua folha aqui. Candidato, o senhor tem sido questionado por muitos, inclusive candidatos também ao governo, pelo fato do senhor ter feito parte desse governo que aí está. Claro, com um novo gestor hoje, mas o senhor veio desse governo também. O que é que o senhor diz como diferença, realmente? O que Eduardo Amorim mudou para não estar mais fazendo parte desse grupo e propõe hoje para a sociedade? Eu não fui gestor desse governo. Eu não participei diretamente da gestão desse governo. Por diversas vezes eu disse ao governante alguns caminhos que estavam sendo cometidos, estavam sendo seguidos de forma equivocada. Eu não participei desse governo. Muitas vezes eu disse não. Mas por estar aliado, né? Apenas isso. Estar aliado não significa ter a caneta. Estar aliado não significa concordar com tudo. Por diversas vezes dizemos não, foi dito não. Então, eu sou parlamentar, estou como parlamentar federal e não concordei com muitas coisas que o governo aí tem feito e que tem patrocinado, de forma nenhuma. Então, tenho a minha consciência muito tranquila. Eu não participei da gestão desse governo. E por diversas vezes tive a coragem de dizer ao governante qual o caminho que ele devia se seguir. Infelizmente, se preferiu outro, aí a decisão não foi minha. Mas minha consciência é muito tranquila. O senhor traz hoje, no seu discurso eleitoral, uma palavra que no passado Sergipe ouvia muito, que é a questão da mudança. A esperança na mudança, de fazer o diferente. O que é esse diferente do candidato? Diferente é fazer o certo, é fazer o correto, que não deveria ser diferente. Mas infelizmente estamos vivendo isso no nosso país. O que é certo, o que é correto, é o zelo, é a responsabilidade, é o cuidado com o que é público. Porque o que é público não é coisa de um dono só não, como alguns pensam. O que é público é coisa de muitos donos. A máquina estatal não deve ser uma máquina para perseguir ninguém. Ao contrário, é para promover a justiça, é para garantir os direitos que todo cidadão, que toda pessoa tenha. E não, muitas vezes, para perseguir, como é utilizada frequentemente. Então é para respeitar o servidor público, é para respeitar o cidadão que paga, dá em tributos e muitas vezes não recebe uma educação digna, uma segurança digna, uma saúde digna, lamentavelmente. Então o novo para mim é dizer só a verdade, é ter um governo transparente, é ter um governo sincero, é ter um governo honesto. E hoje, Sergipe é o último estado em transparência pública do Nordeste e o penúltimo do país. Só perdemos para Rondônia. Não sou eu que estou dizendo não. Eu estou repetindo o que disse a CBN, o que disse a ONG Contas Abertas, o que disse vários outros mecanismos de controle e fiscalização. O último estado de transparência pública. Quando você não tem a transparência necessária com os atos públicos, você estimula muitas vezes a corrupção. Ok, estamos em 9 minutos, entrevista com o candidato Eduardo Amorim. Candidato, quando o senhor fala em cortes de despesas, de gastos, inclusive redução de cargos comissionados e secretarias, em várias entrevistas o senhor mostrou que isso vai ser um foco no seu governo. Quais secretarias que são dispensáveis para o governo do estado e quais as indispensáveis? Indispensável é saúde, é educação, é segurança pública, com certeza isso. Secretaria da Fazenda, isso são secretarias indispensáveis. Mas vamos avaliar toda a máquina administrativa. Não pode, de forma nenhuma, Sergipe ter mais secretarias do que São Paulo, do que o estado de Minas Gerais. Esses dois estados somam mais da metade de tudo que se produz nesse país. São Paulo, por exemplo, é mais do que uma Argentina inteira. Sergipe se dá o luxo de ter mais secretarias do que São Paulo, demonstrando que essa atitude de ter mais secretaria só serve para padrear.
em detrimento, em destruição, desvalorização ao servidor público, ao gasto público, enfim. O nosso governo será o governo da transparência e da qualidade do gasto público. Certo. E como a gente pode ter um governo desenvolvido sem ter o desequilíbrio econômico, que inclusive o próprio governo do estado muitas vezes se explica, né, de falta de investimentos em certas áreas por falta de recursos? Recursos se tem. O Estado muitas vezes arrecada mal. E como arrecada mal? Além de arrecadar mal, cobra, além de arrecadar mal, gasta mal. Dou um exemplo aqui. A gente entra no hospital de urgência e vê ali um amontoado de maca. O Ministério da Saúde não paga por maca, paga por leito. Então, todos aqueles pacientes que utilizam medicamentos, que estão nos respiradores, que são atendidos, eles deixam muitas vezes de serem cobrados do SUS, deixam de ser cobrados do Ministério da Saúde. Então, é uma forma, uma demonstração de que existe má gestão em várias áreas, em quase todas as secretarias. Valorizar o gasto público, valorizar cada real e cada centavo. Então, arrecadar melhor, arrecadar de forma transparente e gastar de forma honesta e também transparente. A gente tem uma pergunta muito interessante de um internauta, Lucas Mateus, de Itabaiana, que fez a seguinte questão. Assisti o debate na TV Cidade, 2 temas, não vi esclarecimento sobre propostas do senhor. O rombo na Previdência Social e a geração de emprego. Esses 2 temas, o que o senhor pode falar a respeito? O rombo da Previdência Social é muito grande, é extremamente preocupante. Hoje, acredite, Sergipe ainda convive com uma questão que muitos estados, na verdade, parece que só 4 estados ainda convivem com uma situação como essa. O cidadão entra no governo, passa a ser um funcionário do estado de Sergipe e ele, digamos que ele de repente tem um cargo como um assessor ou como um motorista. Ele ganha R$1.000, por exemplo. Mas se ele receber a generosidade de algum padrinho, ele pode ter um cargo comissionado de R$15.000. Com esse apadrinhamento, poucos anos depois, ele leva para a sua aposentadoria, alguns anos depois apenas, ele leva para a sua aposentadoria não os R$1.000, ele vai receber não sobre os R$1.000, mas vai receber sobre os 1.000 mais os 15. Isso não existe em muitos estados. E até dizem alguns especialistas que isso é inconstitucional também. Então, nós esperamos que o Poder Executivo acabe realmente com essas mazelas e com tantas outras ainda, o que só faz piorar a situação da Previdência. A situação da Previdência, a solução passa realmente pelo nosso Estado, fazendo as economias necessárias, diminuindo o número de secretarias e cargos comissionados, e também passa por uma questão nacional. Sobre a geração de emprego? Geração de emprego, Sergipe está muito próximo de ter explorado aqui na nossa frente em Sergipe, é o pré-sal, e muito próximo também de ter a exploração da carnalita. Com certeza, nos próximos anos, vários empregos, milhares de empregos serão gerados. Agora, empregos que necessitam alguma qualificação. Por isso que nós vamos investir fortemente no ensino profissionalizante. Quando a gente investe em qualificação, no ensino profissionalizante, o jovem, ainda no ensino médio, ele passa a ter uma profissão que, com certeza, dali ele poderá ter um emprego melhor remunerado. Não basta ter emprego, melhor ter emprego, mas com certeza com uma boa remuneração. Já que estamos falando de ensino, sobre a gestão democrática esperada pelos professores, qual o seu tratamento para os professores e a educação do nosso Estado? Vamos mirar em todas as questões do nosso Estado no resultado. Sergipe não pode mais conviver com um INDEB tão perverso, tão ruim. É o penúltimo no Nordeste. O índice de desenvolvimento da educação básica é muito ruim, 2,9. Sergipe também não pode ter um índice de analfabetismo maior do que a média nacional. A média nacional é 9,4, Sergipe passa dos 18%, isso é absurdo. Em pleno século XXI, a gente ainda está convivendo com esses tipos de demasiado sofrimento. Outro dado, Sergipe tem um dos maiores índices de evasão escolar do Brasil. Ou seja, as nossas crianças, os nossos adolescentes não são estimulados a ficarem na escola, a permanecerem nas escolas. E aí eles se evadem, eles saem da escola durante o ano letivo, que é um dos maiores índices, passa da casa dos 20%. Para isso, tem que ter escolas atrativas,
escolas reformadas, escolas bem construídas e professores estimulados e preparados. Nós vamos fazer isso. Então a gestão democrática faz parte das suas propostas? A gestão democrática, eu entendo que vamos conversar com toda a classe, dos servidores, dos professores, dos estudantes e com certeza buscar o melhor encaminhamento e mirar sempre no resultado, uma educação de qualidade. Certo. Candidato, falando um pouco também da nossa política nacional, a gente sabe que o PSC tem um candidato presidenciável e hoje até o jornalista Cláudio Nunes citou que acha que o PSC em Sergipe abandonou o pastor Everaldo. E talvez eu não possa afirmar membros do PSC, mas outros integrantes da coligação fazem campanha para outros candidatos, tudo bem. Qual a posição do senhor em relação a essa disputa presidencial? Nós estamos numa candidatura formada por 15, 16 partidos, ou seja, uma candidatura plural. O meu vice é do PSDB, que também, o partido dele, tem candidato. O meu partido, o PSC, também tem candidato. Mas nós estamos coligados com um partido como o PV, que também tem candidato. Então nós não abandonamos candidatura absolutamente de ninguém. Também podemos não concordar com algumas questões. Agora, o respeito e a consideração, sempre, com certeza. Agora, o aspecto estadual é completamente do aspecto nacional. Então, dentro do nosso bloco, existem vários partidos e esses partidos, muitos deles têm candidato a presidente ou defendem uma candidatura nacional como o nosso. Volto a dizer, o meu vice é do PSDB, que tem um candidato. Sou do PSC, que tem um candidato. Mas dentro da nossa coligação também temos o PV, que tem candidato. Assim, pois assim vai, ok. Candidato, agora a título de esclarecimento. A gente sabe que houve realmente uma denúncia do Ministério Público envolvendo contas do senhor na época que o senhor estava na gestão da saúde, muitos anos atrás, e o assunto até hoje é citado como se o senhor respondesse essa questão ainda, junto ao STF, e inclusive como se isso se tratasse de um processo, e ainda que teria o fato levado o senhor a sair da saúde. O senhor pode, por favor, esclarecer ao nosso internauta essa questão? Isso realmente existiu, esse rombo nas contas? E se realmente existe esse processo junto ao senhor? Não existiu absolutamente nada disso. É pura maldade, é pura perversidade, é falta de argumentos daqueles, sobretudo daqueles que querem se manter no poder, ou alguns que querem chegar ao poder de qualquer maneira, fazendo isso caluniando, difamando, mentindo, enganando, enfim. Eu tenho aqui um relatório do Ministério Público, onde eu vou ler, o procedimento de dispensa emergencial onde foi constatado pelos participantes, em razão de não terem sido identificados indícios da participação de qualquer servidor estadual, de algum tipo de fraude, eles, portanto, é livre de qualquer responsabilidade. Então não tem nenhum questionamento. Só que isso aqui foi apurado pelo Ministério Público Federal aqui. Se eu não tivesse fórum especial, isso já teria sido encerrado. Isso já teria sido encerrado. Como eu estou como parlamentar, como senador, isso acendeu. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal, na forma de inquérito. Mas mostra aqui a prova, e aqueles que caluniam, que defendem, que enganam, que não enganem mais. Que não venha mais com esse argumento e justificar absolutamente nada. Agora, eu também tenho dentro desse parecer a prova de que o Tribunal de Contas, na época, antes de fazermos qualquer emergencial, autorizou que fizesse a emergencial. Está aqui. E diz o seguinte: concluo que o procedimento utilizado para regularizar temporariamente a situação de déficit de medicamentos está de acordo com a legislação vigente e que não causará danos ao erário. Parecer do Tribunal de Contas da época. Com isso, nós autorizamos a fazer realmente aquele procedimento. Para quê? Para que pessoas não morressem, como hoje ainda morrem, pela falta de medicamentos. Hoje morrem porque ninguém vai contar quantas pessoas entram e quantas pessoas saem com vírus, por exemplo, do hospital de urgência. Ninguém conta. Mas nós não quisemos pecar pela omissão. Nossa missão era salvar vidas. E assim fazemos, e assim foi feito, dentro de toda a legalidade. Como o Tribunal de Contas constatou,
e como o próprio Ministério Público Federal também constatou. Se existe esse inquérito ainda no Supremo Federal, é porque nós temos o foro especial. Se eu não tivesse, já teria terminado. Que bom. Mas esse questionamento, com certeza, será a mesma opinião do Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre questões judiciais, como o senhor avalia que deve ser tratado um gestor que tem alguma conta julgada irregular pelo Tribunal de Contas, para que o senhor também venha ter essa previsão, no caso do senhor como governador e seus secretários agirem, quem sabe, porventura de alguma forma irregular, e também sobre os processos mencionados por muitos jornalistas e processos do candidato Eduardo Amorim contra eles? Você fez duas perguntas. Isso, vamos à primeira. Primeiro, eu acho que tem que ter transparência naquilo que é público. Quando não se tem transparência, fica difícil a fiscalização, fica difícil o controle. E o que o governo que aí está, o que não tem é transparência. Ou o que tem é muito pouco. Portanto, está sendo reprovado, não por mim somente, mas com certeza pela imprensa nacional e pelos órgãos de controle e fiscalização dos atos públicos, do gasto público especialmente. Então, é preciso ter mais transparência. O nosso governo será um governo transparente, e eu posso falar sim de transparência. Nosso governo será um governo extremamente transparente. Mostrar ao povo, mostrar ao cidadão como está sendo gasto, como está sendo investido cada real e cada centavo. Quanto à segunda pergunta, sobre jornalistas, sobre jornalistas, alguns questionamentos, quando nós recorremos à justiça, nós fomos atrás de um direito, que é o do direito de resposta. Porque muitas vezes esse direito é negado. O cidadão não tem o direito de caluniar, de difamar, de mentir, de destruir a sua honra. E quando ele faz isso, a destruição não é só contra mim, não. É contra os meus filhos, é contra a minha esposa, é contra os amigos, é contra muita gente. Então, eu fui na justiça, pedi muitas vezes aquilo que não me deram, o direito de resposta. Porque o alicerce de todo princípio constitucional é o princípio da dignidade da pessoa. Então, ninguém está acima, nenhum outro princípio está acima desse princípio. A imprensa é livre, eu respeito, eu valorizo isso. Agora, nenhum cidadão, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, jornalista, pode estar caluniando, pode estar difamando, pode estar agredindo, sem que esse agredido tenha o direito de responder. Qual o meio para a gente se defender de tudo isso? Com certeza, quando nos falta a espontaneidade, é buscar a justiça como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. E se a justiça dá, é porque a justiça entende que fui agredido, que fui caluniado, que fui difamado. Então, não é justo que alguém se esconda atrás do computador, não é justo que ninguém se esconda atrás do microfone e destrua a honra que demorou anos e anos para você construir, para você ter a sua imagem de qualquer jeito, simplesmente porque ele é partidário, simplesmente porque ele é amante do poder e que quer, muitas vezes, ali se beneficiar ou manter algumas benevolências. Ok, candidato, nós temos ainda 3 perguntas, o tempo está ainda faltando só 2 minutos, sobre a segurança pública. O senhor bate muito nisso, Sergipe ficou como 6º lugar, o estado um dos mais violentos do país, mas o governo justifica que aumentou o efetivo, aumentou o salário dos policiais. O que é que falta, então, para a segurança pública? Falta gestão, falta comando, falta governo. Nós não temos um governo, nós temos um desgoverno, na segurança também. De 2007 a 2013, não sou eu que estou dizendo não, eu estou repetindo o que está lá no site do Ministério da Justiça. De 2007 a 2013, foram quase 5.000 homicídios. 5.000 homicídios! Mais do que muitas guerras que estão ocorrendo nesse momento, o que já ocorre há algum tempo, realmente mundo afora. Isso é um absurdo. São 5.000 famílias destruídas, deslaceradas. Muitos dessas vítimas, jovens, adolescentes. Nós nunca fomos assim. Sempre fomos um Estado pacífico, seguro e ordeiro. É porque o descontrole e o desgoverno, com certeza, ajudou pela sua omissão a chegarmos a essa situação. O que nós teríamos então de proposta para a segurança pública? Proposta. E outra coisa, esse governo fez um concurso agora
mas passou 8 anos para fazer um concurso. Desde 2006 que não se faz concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia, para órgãos do poder Executivo, enfim. Desde 2006 que não se faz concurso para a Polícia Civil nem para a Polícia Militar. Fez agora, mas de lá para cá muitos se aposentaram. Hoje, por exemplo, o número de guardas municipais é muito maior do que o efetivo da Polícia Militar. O número de guardas municipais, e olha que nem toda cidade ainda instalou não sua guarda municipal. Então, o que é que precisa? Aumentar urgentemente o número da Polícia Militar e da Polícia Civil. E também criar o Centro Integrado de Inteligência, onde possa haver uma cooperação, um diálogo permanente da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, do Sistema Prisional e até da Polícia Federal. Trabalhar de forma preventiva, E isso nós agiremos com muita energia. Outra coisa, outro detalhe, sei que estamos encerrando. Nós, no nosso governo, nós vamos dividir o Estado em áreas. Nós vamos dividir a grande capital em áreas. E ali colocaremos um delegado, um oficial da Polícia Militar, responsáveis, e também comandados desse oficial, para cobrar pelo resultado. Senhor delegado, senhor oficial da Polícia Militar, por que na sua área não está se diminuindo a criminalidade? Por que ainda tem muito roubo na sua área? Por que tem crime na sua área? O que precisa? Nós vamos fazer essa cobrança permanentemente, constantemente, e acompanharemos. Só assim, com certeza, vamos também diminuir a criminalidade no nosso estado. Ok, vamos rapidamente, só 2 perguntas internautas para não ficar sem as 3 perguntas. Uma, do Luciana Dantas de Canidé. Ela pergunta, inclusive, uma questão sobre as prefeituras, mas como o governo do estado pode atuar em relação aos centros psicossociais para garantir o funcionamento eficiente desses centros em diversas regiões do estado. E a outra é o Edênio, do bairro Industrial, aqui em Aracaju, que pergunta que obra marcaria o governo de Eduardo? Projetos estruturantes, quem sabe, do meio ambiente à mobilidade urbana. Respondendo sobre os centros psicossociais, dar o apoio necessário, Luciano. Dando o apoio necessário, fazendo os investimentos necessários. Sergipe é um dos poucos estados do país a não ter um centro de tratamento de pessoas dependentes. Ser um dependente, entrar no mundo das drogas, se tornar um dependente, é como entrar num labirinto. Você entra numa escuridão. Dificilmente você sozinho vai encontrar a porta para sair. É preciso que alguém pelo lado de fora empurre ou abra essa porta. Seja a família, seja o Estado, ou todos façam simultaneamente, ou todos façam conjuntamente. Então vamos criar um centro de atenção e tratamento para pessoas dependentes. O governo que aí está prometeu e nada fez. Absoluto. Dinheiro tem. Dinheiro do ProRedes aí poderia construir, como os deputados colocaram em forma de emenda, o governo vetou, ou seja, quer gastar com outra coisa que não disse nem o que é mais. E outra coisa. E sobre o Edênio de Aracaju, perguntar a obra que marcaria, né? Sobre a obra que marcaria, eu acho que vamos investir fortemente na saúde e na segurança pública. E a educação, que eu acho que é essencial. A educação é um meio mais pacífico que você tem de você mudar e melhorar a vida de toda uma sociedade. Não estou inventando a roda. Foi isso que aconteceu com os japoneses, com a Coreia do Sul, com a Suécia, com vários. Agora, a saúde, nós vamos investir fortemente. Pegar aquele exemplo que está no nosso programa eleitoral, assista de novo, do hospital, do Instituto do Câncer de São Paulo, onde não vi uma maca, não vi uma cadeira de roda. Todos os pacientes que lá chegavam eram pré-agendados, consulta marcada. Você chega, você é atendido e você vai para casa dignamente. Candidato, só para esclarecer, o senhor pode inclusive concluir agora, vamos encerrar nossa entrevista, já cumprimentando o internauta que te assiste nesse momento. Bom, eu aproveito esse espaço e esse momento e lhe peço o voto, lhe peço a oportunidade, me dê essa oportunidade para governar o meu estado, o nosso Sergipe. Me dê a oportunidade para realmente conduzir esse estado, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Com essa oportunidade, haveremos de juntos multiplicar
em muitas outras oportunidades, seja na saúde, na segurança, na educação, enfim. Analisem o nosso programa de governo, mas não deixe também de analisar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Fique com Deus, acredito nele. Candidato. Obrigado. Obrigado pela participação.